sobre a questão do tipo de desenvolvimento do Brasil. Por que nós não saímos do buraco? No fundo, é essa questão. A gente olha, por exemplo, os estudos de longo prazo, por exemplo, os estudos agrícolas, ele pega, divide os países em núcleo orgânico, semi-periferia e periferia. Examina a longo prazo o que era, ficou, e o que não era, não chegou. Todos ficam onde estão. Todos têm crescimento, mas não muda a sua função relativa. Agora estava vendo um relatório da CEPAL, que saiu agora em 2010, tem uns estudos bonitos ali sobre longo prazo. A mesma coisa. Ela pega de 1820 a 2000, 7,5. Não muda a posição. Todos crescem, todos se desenvolvem. Não muda. A gente olha o Brasil, apesar dessas melhorias sociais, que tem, efetivamente tem, tu nem vence as tuas distâncias externas e nem as internas. Tu não consegue mudar um país. Quando a gente vê essas coisas, fica perguntando, adianta crescer? Quer dizer, quando os jornais falam que o crescimento do PIB é 4, é 2, como se fosse 6, todos ficassem felizes. Se fosse 2, era uma infelicidade generalizada. Como se isso alterasse alguma coisa o curso da nossa história. E o que é que pode alterar esse curso? Aí eu comecei a estudar os últimos 50 anos da indústria brasileira. E aí eu verifiquei o seguinte: tu tens uma taxa elevadíssima de emprego, uma taxa muito baixa de ganhos de produtividade, e a produtividade praticamente se faz para cobrir a taxa de salário, as duas andam muito juntas uma da outra. Aí eu digo, é assim. Aí fui ver o exterior, como é que é no país dos outros. Tem a Alemanha, a França, a Itália, Estados Unidos, a Inglaterra. Aí eu verifiquei uma coisa interessantíssima, nunca me dando conta disso. Não adianta crescer PIB, tem que saber como é que tu cresce com esse PIB. O que é que faz esse PIB crescer? E o crescimento nada mais é do que emprego multiplicado por produtividade. Isso aqui é crescimento. É emprego multiplicado pela produtividade. Tu pode crescer com muito emprego ou com pouco emprego e muita produtividade. E o teu crescimento, em taxa de termos de PIB, é a mesma coisa. Pode ir no Brasil, por exemplo, tem momentos assim da industrialização dos anos 70, por exemplo. O emprego brasileiro chegou a crescer a 7,8% ao ano. Olha, tem que cair gente do céu para poder crescer a 7,8%. E se crescer a 7,8% por ano, teu salário cresceu 2%, como tu nunca mais vai crescer essa taxa, está sobrando gente que não é brincadeira. Aí eu fui ver outra coisa. Nós sempre dissemos assim, a gente aprendeu que nem ensinando essas bobagens, que a técnica poupa a mão de obra. Isso é uma visão microestático-sensorial, só isso. Você não vai ver uma verdade do fenômeno todo. Os países desenvolvidos são os países que mais empregam, são a mais alta taxa do mundo de emprego. Como é que se mede emprego e população? O Brasil hoje tem menos emprego em relação à população do que tinha quando a técnica era mais atrasada. O que dá emprego, na verdade, é a demanda, não é a técnica. No entanto, a gente vê os empresários, ainda hoje estava no jornal, as manchetes, pedindo a desoneração da força de trabalho, da folha de trabalho, para facilitar os seus negócios. Se eu posso crescer só com mão de obra, sem produtividade, por que eu vou ter produtividade? O que é a produtividade? É incorporação de progresso, é inovação.
avançamos. Vai ver a questão empresarial brasileira. Produtividade alta, 7%, a mão de obra está 7% de emprego em produtividade alta. Média 20%, baixa 70%. Isso pega um longo prazo e continua assim. Por que eu vou investir em tecnologia, eficiência, progresso técnico e inovação? Se eu posso ter quase as mesmas taxas dos que investem muito pouco. Então eu comecei a pensar o seguinte: não tem como nós. Não adianta investir se essa relação não se altera. Não adianta investir. Não adianta nós crescer 4, 5, se for 3 com emprego e uma produtividade. Então altera a sociedade brasileira. Não tem como via transferência fazer essas compensações. Tem que ser de emprego mesmo, de atividade produtiva. E quanto mais tu inova, mais tu emprega. É uma coisa interessante, tu só desemprega empregando. Ou seja, só substitui as funções menos intensas em capital, fazendo as mais intensivas aparecerem. Porque é assim o jogo. Então, quando nós estamos discutindo futuro para o Brasil, essa coisa assim, por exemplo, o dilema do Florestan, vai para o socialismo. O socialismo saiu de moda. Eu não quero nem discutir socialismo agora. Daqui a 30 anos eu acho que dá para a gente conversar. Então vamos ficar no subdesenvolvimento ou vamos para o capitalismo avançado? Essa linearidade de crescimento que não altera as nossas posições, nem as estruturas internas, nem as nossas diferenças externas. Só tem um jeito: é ter política de altíssima valorização do trabalho. Agora, como é que se impõe uma política de valorização do trabalho com uma oferta, eu diria, quase ilimitada de mão de obra? Aí entra a questão do Estado. Aí entra o Estado. Até eu estava vendo uma frase do Florestan, quando ele diz assim: a implantação do capitalismo em nossas bases econômicas e sociais constitui um episódio de transplantação cultural. Ela não nasceu nem cresceu a partir de diferenciação interna da ordem econômica pré-existente, sistema econômico colonial. Ou seja, foi na verdade, uma variável autônoma que incide e que faz mudar o sistema brasileiro, a evolução histórica brasileira. A democracia, eu estava discutindo aqui a democracia. A democracia que pode fazer isso, desde que se tenha consciência. Porque, bem, não se trata de mudar a relação de produção, que aí é complicado. Você começa a falar em socialismo, todo mundo é contra. Né? É contra. Vai mudar a relação, vai mudar a estrutura de poder, vai mudar os interesses dominantes, é lógico. Agora não se trata nem disso. Se trata de simplesmente avançar na função de produção dentro da relação capitalista de produção. Agora vem a outra história. O que é o atraso? O atraso é o seguinte: nós temos hoje 1/3, provavelmente, da produtividade dos países do mundo. É muito parecido com a diferença de renda per capita. É muito parecido. 1/3 significa, nós estamos em 30 e eles estão em 100. Quando é que nós vamos chegar lá? Nunca. Se continuar as coisas como estão. Porque eles têm a oportunidade que é mais rápida que nós. Eu estava vendo a experiência europeia, por exemplo. A coisa mais comum, eles têm 4, 5% de produtividade ao ano. Não sei agora que está em crise. A nossa produtividade média era 1. Então não vamos chegar nunca. Agora, vamos dizer que Deus ajude e a gente passa a crescer o dobro da deles. Nós crescemos a 2 e eles a 1. Aí leva 93 anos para chegar lá. Mas vamos ser mais modestos, vamos ser só 50% maior. Nós a 1,5 e eles a 1.
aí leva 180 anos. Eu quero dizer o seguinte, o nosso atraso nessas dimensões temporais são duas revoluções industriais na prateleira nos esperando. Nós não estamos num país desenvolvido que está em beira de fronteira, tem que rezar para os cientistas criarem coisas novas, tecnologia. Nós estamos 100 anos atrás. Essas inovações estão nas prateleiras, por que não pega? Porque as relações internas não suscitam isso, não sugerem isso, não forçam isso. E por que não forçam? Porque a mão de obra é barata. Só tem um jeito de levar isso, é valorizar o trabalho brasileiro. Por todos os caminhos. E não é via transferência, como se está fazendo, que eu não estou nada contra. E vamos tirar a pessoa da miséria que é transferência, mas não é por aí. É a valorização do trabalho coletivo. Porque só essa valorização que vai levar a inovação, que vai dar novos ganhos de produtividade, que vai trazer progresso, que vai nos dar a chance de ser parecido com eles e não ter pontas parecidas com eles. Estava vendo outro dia as desigualdades territoriais brasileiras, depois as das cidades brasileiras. O Brasil é o país, no relatório das Nações Unidas, eu estava olhando, é o país que tem as maiores desigualdades das cidades, das suas cidades. Eu estava vendo a questão regional, é a mesma coisa. As disparidades desse país são fantásticas. Como é que se fez isso? Com essa linearidade que a gente vem seguindo, não tem. E qual é o problema? O problema é esse. Nós estamos crescendo com mão de obra, nós estamos crescendo com tecnologia, com inovação, com produtividade. Mas não tem como fazer isso via mercado. Só via o artifício de políticas para isso. E quem é que vai fazer isso? A democracia. Por que a democracia? Porque a maioria quer. E o que quer sem violar o sistema. Essa é a questão. Isso seria a nossa estratégia, companheiro, de valorização do trabalho sem violação, sem violentar o sistema, a relação capitalista. Simplesmente fazer o que eles fazem. Eles também trabalham, eles também produzem, mas com livre salário. Agora, nós não podemos exigir, eu acho que foi o João que falou hoje de manhã, se botar o salário, não sei se foi o João que foi o João, botar o salário, como que é o DIES, 2.000, não sei o quê. Ah, foi bem? Queda. Queda se pedir para amanhã. Mas se disser, doméstica fora, porque é outro problema, tem que estudar de outro jeito. É produção de mercadoria. Produção de mercadoria, salário mínimo, produção de mercadoria. Certo? Daqui a 5 anos vai ser assim, dá tempo. Se tiver crédito. E outra coisa, se tiver proteção, a indústria brasileira. Porque como é que tu emprega desemprego? Tu cria demanda dos teus setores que vão responder às suas inovações para impor um novo tipo de produtividade. Agora, se tudo isso filtra, fica sem o efeito multiplicador dele. Então tem que ter políticas gerais. E tem políticas cautelosas, porque não pode pôr isso da noite para o dia. Porque depende, 70% do nosso emprego tem produtividade baixíssima. Quer ver uma coisa? Pega assim a produtividade da empresa média em relação a de alta produtividade. A de alta é 100. No Brasil a média é 40. Sabe quanto é que é na Itália? É 80. Na Alemanha 80. Nos outros, ninguém é menos de 77. Por que aqui é assim? Por que tu vai ter tecnologia intensiva se tu pode ter mão de obra barata? E outra coisa, esse salário de 600, informal, completo. Mas por que é assim? Porque tem gente mais. Esse nível de demanda. Então, eu acho, sabe, que se a gente começar a pensar, eu só vejo o caminho para nós sair desse setor, é capitalismo desenvolvido, por enquanto. Se degriolar um negócio todo no centro orgânico, para mim coisa melhor fica aí. Aí não fazer mais nada, é só copiar o outro. Mas enquanto não for assim, não tem por que vai acabar sendo, né? Tem muitos expedientes para cá, de nós ainda. Eu acho que o nosso caminho é começar a pensar
E aí estão todos os desafios dos economistas, dos sociólogos, dos cientistas políticos, dos engenheiros, entendeu? O desafio de nós fazer uma rápida valorização do trabalho. Rápida com potência, não sabe fazer nenhum delírio, né? Como dizia o Paulo, martelar, fazer a realidade com martelaço de leis. Não é assim, não adianta martelar com lei. A lei não faz realidades. Senão a nossa Constituição, nós vivemos no paraíso só, fazer cumprir a nossa Constituição. A gente olha a Constituição, que foi no terceiro portativo, dá vontade de rir. Vontade de rir, porque não dá igual a gente. Então, eu acho que nós podemos, via democracia, dar um salto qualitativo na sociedade brasileira. Agora tem uma coisa, quem vai fazer? Aí vem a história, vai botar o sino gostoso. Quem? Esses partidos estão aí, vai? Estão simbolizando o quê? Estão traduzindo o quê? Então aí está a grande responsabilidade que eu acho dos nossos professores, dos nossos intelectuais, das nossas lideranças, para começar a criar os quadros para enfrentar esse desafio brasileiro. Eu acho que é uma coisa muito preocupante. Quer ver bem, a única vantagem de estar atrás e poder olhar para estar na frente. Entendeu? E nós temos duas revoluções tecnológicas à disposição na prateleira. Por que não apanha? Quando se diz que 7% da força de trabalho está em alta produtividade, e o resto não está. E por que está? E por que essa diferença entre grande e pequeno é tão grande no Brasil, ao contrário dos outros? Que se pode ser assim. E por que se pode ser assim? Porque o trabalho é barato. A única classe média que tem empregada doméstica é nós, esses desenvolvidos têm. E o modelo é de graça. Então, agora, o mercado não corrige isso. Só quem pode corrigir são políticas públicas. E aí precisa ter um Estado. E não é só o Estado, é uma pilotagem. Pilotagem de que tipo? Democrática. Traduza realmente os interesses da nação. E só a democracia pode fazer isso. Ditadura a gente já viu o que faz. Mas também pode. Ditador, que vai chamar indústria, não sei o quê. Não tem. É só a democracia, deve mostrar tudo é na democracia. Mas não pode ser só ter democracia. Democracia é o nosso caminho para fazer essas coisas. Mas quem vão ser os pilotos? Tem que saber como é que faz. Por isso que eu dizia hoje, não sei conversando com quem, a importância de ter partidos políticos, ou lideranças políticas, junto da gente, para a gente conversar essas coisas. Porque tem muito canalha, muito sem vergonha, muito ladrão, sabe? Mas também tem gente boa. Eu me lembro da Conceição, uma vez conversando com ela no Rio, então vai te candidatar mais, Conceição? Eu não tem nem com quem conversar. É verdade, se não falar, não tem nem com quem conversar, conversar com quem? Com o palhaço dele, Tirica, conversar com ele. Perdão. Agora nós temos que formar esses quadros. E é preciso começar a estudar isso. Como é que se pode conduzir uma política nessa direção de valorização do trabalho sem enfiar no lixo da economia. Se ninguém quiser meter esse negócio, bom, o pessoal não ia pegar. Porque 99% é só pegar tudo. Que hoje é muito comum entrar no pequeno negócio, o sujeito apresentar a carteira de trabalho, o sujeito ganha 1.000, ele diz que ganha 600, os outros tudo é por fora. O dinheiro todo é por fora, né? Não tem fiscal, não tem nada, né? Bueno, então não tem que impor essas coisas. Agora, se fizer um plano direito, com consciência, com cautela, você pode implementar. E assim, qual é a segurança de implementar? A segurança está atrás. Se puder ocupar a fronteira, as pessoas já ocupam. Só que nós precisamos ter um motivo para isso. Com mão de obra barata não faz. Com mão de obra barata não altera o quadro. Vamos abrir a nossa discussão. Muito obrigado.